Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Queria conversar um pouquinho sobre Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu passei quase 2 meses agora lendo esse livro junto com o Bira, que é meu companheiro. E eu sempre tive muito medo de ler Grande Sertão Veredas porque eu achava que eu não seria capaz de enfrentar essa travessia aqui. Mas, o ano passado, eu li junto com o Bira Don Quixote e eu li em voz alta para nós dois. E foi uma experiência muito bacana ler junto. Ler em voz alta nos nossos momentos, assim, de café da manhã, de lanche da tarde, sabe? E a gente decidiu que a gente depois ia ler Grande Sertão Veredas juntos. E foi uma experiência muito, muito maravilhosa. Faz muita diferença ler esse livro aqui em voz alta, porque tem uma musicalidade, tem as palavras que são super diferentes, ele usa uma pontuação completamente diferente da nossa cotidiana. Eu não ia querer gravar um vídeo sobre Grande Sertão Veredas, porque eu acho que tudo que precisaria ser dito sobre essa obra já foi dito. Muito se fala desse livro, que ele é maravilhoso, que ele é incrível, a experiência é incrível e realmente é tudo isso. É impressionante a capacidade de narrativa desse homem, né? O fôlego que ele tem para criar todas essas histórias, todos esses ambientes, descrever todas essas paisagens que ele vai descrevendo. Eu acho que existe o tempo certo de uma leitura fazer parte da nossa vida e adentrar na nossa vida e fazer sentido. E agora foi o meu momento. Demorei muitos anos para encarar, mas eu acho que valeu muito a pena. É de uma beleza inenarrável, é muito difícil de falar desse livro porque eu acho que ele abarca tantas coisas aqui, mas eu acho que a principal delas é sobre o amor, sobre política, né, sobre a terra, sobre a natureza. Ele é um livro muito universal. Nessa edição aqui que eu tenho, da Companhia das Letras, no final tem vários materiais de apoio, né? Que eu não cheguei a ler ainda, mas tem uma troca de cartas da Clarice Lispector e do Fernando Sabino. E aqui ele escreve uma carta para Clarice dizendo que no princípio 10 primeiras páginas é meio assim. Custa um pouco a engrenar, mas de repente a gente se embala no ritmo dele e não larga mais. Eu acho que isso aqui descreve muito o que é esse livro, sabe? No começo dá uma dificuldade tremenda de ler, e depois você embala nesse ritmo e vai que vai. E você tem vontade de ficar com essas histórias, assim. Você se apaixona muito pelo Riobaldo, por todos os personagens que ele vai narrando. E a Clarice responde, né? Ela diz que nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Eu estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita, também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que se pode mais querer? Fico até aflita de tanto gostar. Então, assim, é isso. Acho que muita gente já falou sobre esse livro, vale muito a pena. Eu convidei o Bira pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro. É uma conversa bastante informal, assim, sobre algumas impressões que ele teve sobre a história. O Bira, ele não gosta muito de aparecer em vídeo, ele é meio tímido. É uma coisa bem simples, nada muito aprofundado. Uma visão de leitores comuns, né? Não tem nada aqui muito acadêmico. E a gente vai continuar essa saga de ficar lendo os clássicos. O nosso próximo livro vai ser o Moby Dick. Eu leio muito livro contemporâneo, né? Então é uma forma legal de visitar os clássicos e incentivar, inclusive, a leitura do Bira, que não é uma pessoa muito da leitura, né? Ele não é uma pessoa que tem o hábito de ler como eu tenho esse hábito. Espero que vocês gostem da participação do Bira e comentem aqui embaixo se vocês já leram Grande Sertão Veredas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso. Tchau! Como que você contaria a história de Grande Sertão Veredas para uma pessoa que não faz a menor ideia do que se trata? Ok. Mas tem que contar de um jeito que deixa ela cativada, interessante, Ah, né? isso daí já depende, né? É muito difícil você contar uma história, a pessoa, você gosta, gosta, se não gosta, não gosta, não pode fazer nada, se interessa, interessa. A mesma coisa que eu vou falar, ó. Tá bom, conta do seu jeito, vai, Bom, amor. a história é de sertão, 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 sertão. Aí é passarinho, 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 passarinho. Rio, rio, rio. Atravessa rio, tem boi, tem boiada. Rio, rio, rio. Vereda, 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 vereda. Passarinho, 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 passarinho. Mas é a história contada através do Riobaldo
no futuro, contando a história dele no passado. Então ele vai contando as suas aventuras de como ele chegou no cangaço, não no na jagunçagem. Jagunçá. Como que é? Como ele virou jagunço, e aí ele se torna um chefe de jagunço e tal, e depois ele vai contar a história dele. Que é uma história que fica passando pelos lugares do sertão do Brasil, geograficamente ali, tipo, norte de Minas, sul da Bahia, Goiás, ali, aquele pedacinho ali, passa por aqueles lugares lá que é cerrado, né? E mais pra baixo aqui mais mato. Então ele fala sobre essa questão do lugar, como era, os passarinhos, como tinha bastante passarinho, como tinha bastante natureza, buriti, muita árvore, fala de muita árvore. É um livro que fala demais da natureza, assim. Pra quem sabe o que é uma árvore, né? Porque as pessoas não sabem nem o que é uma árvore hoje em dia, né? As pessoas não sabem o que é um passarinho. Que passarinho? Pardal, o passarinho mais comum que tem, que veio de Portugal. Não sei. É um passarinho. E que junto a isso, né, tem a história de Adorim, que todo mundo já sabe que de Adorim. Não é todo mundo que sabe. Você tá contando a história pra alguém que não conhece a história. Todo mundo já sabe, isso já é dar o spoiler. Tá, aí tem a história dele com o Diadorim, um amigo dele. Tá. Então é muito triste o final, tal, mas ao mesmo tempo é muito legal, é muito emocionante. Você fica ali preso pra saber as batalhas, tal, dos jagunços contra os bebelos, contra os Eu acho que se eu fosse contar a história resumidamente pra quem não conhece, eu falaria mais resumido que você. Eu falaria que é uma história... Ela falou que queria gravar um vídeo comigo. Não, mas a gente tá gravando. Então. Não, mas eu vou dar meu ponto de vista agora. Ah, bom, tá. Porque o legal de ler junto é isso, poder conversar sobre a história, né? Eu falaria assim, que a história é narrada pelo Riobaldo, em que ele vai rememorar toda a vida que ele teve como jagunço. Uma coisa que é interessante nessa história, né, que é importante contar, é que tem uma questão política aí, né? Também. Tem uma pessoa nessa história que ele quer acabar com os jagunços, né? Com a jagunçada. Como que fala isso? Política e social, né? É. Tem Tem uma pessoa que quer acabar com o lance dos jagunços no Gerais. Quer acabar, porque jagunço é tudo jagunço, né, mano? Tudo bandido. Tudo Quem bandido. entra na fazenda, rouba tudo e piriri pororó. Essa figura que quer acabar com os jagunços é uma figura importante na vida do Riobaldo, né? Então ele vai ficar dividido, né? Então, mas aí você começa... Não tô dando spoiler, mas aí a questão... Não, aí você não tá resumindo, você tá fazendo mais do que... Não, mas aí o que acontece é o seguinte, aí o Riobaldo vai rememorar todas essas histórias, porque o tempo todo a gente vai ver sendo narrado vários conflitos desses jagunços, que é uma espécie de... A gente poderia dizer que são como se fossem as milícias de hoje? Não, Não tem nada a ver? não, bom, olha, veja bem. Pode ser visto como um revolucionário, pode ser visto como um monte de coisa, né? Porque Sim. eles lutavam contra o governo, que não fazia porra nenhuma pelo povo lá do sertão. Uhum. Entendeu? O Joca Ramiro era o cara da esquerda, digamos assim. E nessa época é a época dos Prestes, né? Então, e aí o que vai acontecer é que no meio dessas histórias que ele vai rememorando dessas guerras que vão sendo travadas, o Riobaldo conhece o Diadorim, Reinaldo. que é o Reinaldo / Diadorim, e eles vão se tornar grandíssimos companheiros. Brother. Um vai ser de uma importância... Um é parceiro do outro. E os dois vão ter uma importância fundamental na vida um do outro. E a história deles dois é muito bonita. O que você mais gostou nesse livro? O que foi pra você mais encantador? Olha, o que mais me encanta é os passarinhos. As travessias. Passamos lá pela Serra do Capadão, o Sussuarão, o Pampam. O que mais me leva é isso daí, na verdade, assim, ó. Fico imaginando esse Brasilzão há 50, 60, mais 100 anos atrás. Onde era tudo meio, né? Não é que nem hoje, qualquer lugar que você vai no meio do mato, pode se falar, esse mato é virgem. Não, mano, você acha um lixo ali. O que mais eu acho legal é isso, é que eles viajavam, né? Ficava viajando. Tipo Don Quixote. Tipo Don Quixote. O que o Bira mais gostou foi esse lance de como que ia sendo descrita a natureza, né? Tem até um passeio, né, que dá pra fazer hoje em dia, que é o passeio do Grande Sertão Veredas, né? Um passeio turístico, não é? Do Rosa, né?
Caminho do Rosa chama. Só que a gente ficou pensando como que vai estar hoje, né? Não vai estar a mesma coisa, nem de perto, né? Vai estar a mesma coisa. Não tem a menor graça, provavelmente. Não, enquanto como a gente lia junto, eu não precisava prestar atenção na letra pra ler a maior parte, porque quem mais leu foi eu li pouco, perto da Tarsila. Aí eu podia pegar no celular e abaixar lá, Rio Urucuia. Aí naqueles satélite, né? Uhum. Via como é que era a região. É isso que mais me interessava, até que eu ia caçar enquanto ela falava, lá no Urucuia, onde é que deve ser esse Rio de Janeiro, onde é que é? Olha aqui, São Francisco é uma cidade e tal. É tipo isso. Tô vendo se tá gravando. Tem que sempre observar, né? Quando a gente faz as coisas sozinha é assim. Amor, você tá tímido? Não. Tô fazendo pose. Tá fazendo pose? Eu achava que ler Grande Sertão Veredas ia ser muito, muito difícil de ler. Mas eu acho que uma coisa que facilitou foi a gente ler junto e em voz alta. Porque tem uma musicalidade, né? Que você vai... Não, é difícil de ler, né? Assim. Mas ao mesmo tempo, depois que passam algumas páginas, você começa a se acostumar com a musicalidade, com a pontuação do Guimarães. E eu não sei pra você que ia escutando como que foi isso, mas no começo pra mim era muito difícil de ler. E aí depois foi ficando cada vez mais tranquilo. Pra escutar é mais fácil, mas pra ler é mais difícil, né? É. Que hora que você vai... Caralho, era uma que pergunta. Porque tem aquelas palavras difíceis lá do sertão de antigamente que não entendia nada. Aí tinha que voltar, né? Porque tem muita coisa que você não entende. Aí você tem que voltar a ler tudo e falar, mano, será que é isso? Dentro dos conformes. Tem algumas coisas que a gente não sabia muito bem o que significava, que não adiantava procurar no dicionário, né? Que a gente tinha que ir meio que por dedução, né? Super rolou. Tipo, isso daí deve ser alguma coisa assim, tipo do gênero. Eu achava muito engraçado uma hora que quando o Riobaldo vai contando essa história, ele vai contando pro interlocutor, que a gente não sabe quem é essa pessoa, né? E aí tem hora que ele fala assim, eu tô falando demais, né? Só que ele tá falando, a primeira vez que ele fala que ele tá falando demais é quando eu já tinha lido 200 páginas. umas 50 páginas do livro, né? A gente começou a ver a série da TV Globo, que eu tava vendo lá, de que ano que é essa série, que é Grande Sertão Veredas, que é de 1985, que foi dirigida pelo Walter Avancini, e o roteiro também é dele. E ele fala a gente não terminou de ver a série da TV ainda, mas ele fala... Ela não terminou? Porque o Bira já tinha assistido a série há muitos anos atrás, né? Quando saiu. Quando saiu. E eu nunca tinha visto nada. Aliás, pro Bira, eu acho que algumas coisas no começo foram mais fáceis pra você, né? De assimilar, porque você já conhecia a história, do que pra mim, que nunca tinha lido nada de Grande Sertão. Eu sabia, assim, dos grandes spoilers da história, né? Mas eu não sabia de nada. Nunca tinha aberto esse livro. Pra gente entender como a natureza não fazia sentido nenhum pra época. Foda-se a natureza. É que o cara menos explorava ali. O que ele menos explorou na série foi a natureza, que eu acho que é o que mais acentua. Uma hora ou outra que passa um passarinho, que o cara faz assim e tal, pá. Poderia ter, enfiado mais a história, passou o rio, deixa mais o Brasil, não, mas tudo bem. Já entendi o que você quis dizer. Você está querendo dizer que no livro a descrição da natureza, da paisagem é muito presente e é como se fosse praticamente uma protagonista da história, né? Porque os caras se guiavam. Uhum. Né? E na série isso é pouco explorado, é mais a historinha deles, né, que é explorado. Quando começa a série, tem um prólogo do Walter Avancini falando que eles fizeram essa adaptação porque eles queriam fazer uma coisa que popularizasse a literatura do Guimarães, tanto para quem já tivesse lido a obra, porque seria uma outra apreciação da obra, quanto para quem não tivesse oportunidade de ler, né? Ainda mais naquela época que eu acho que tinha muito mais analfabetos no Brasil. Aliás, não tem nem a ver com analfabetos, né? Tem a ver com a questão de que o brasileiro realmente lê pouco, né? E o que eu acho que a série, por enquanto, pelo menos, é que a série, ela organiza o pensamento do Riobaldo aqui. Porque a história aqui no livro, ela não é contada assim numa ordem super cronológica, com uma lógica. Ele meio que
que vai emendando uma coisa na outra e aí ele vai e volta no tempo. Não é assim que acontece? Não é uma sequência, né? O começo ele vai... O começo é mais bagunçado, depois tem uma sequência. Depois aí começa a dar uma sequência nas histórias. E aí eu acho que... Principalmente a hora depois do Joca Ramiro pra frente, que aí começa a ficar só aquela história ali. Não volta uma hora ou outra pra falar de uma coisinha e tal. Tem uma coisa que acontece na série da TV... É que, logo de cara, você já sabe mais ou menos quem é Diadorim, né? Que é o spoiler. Sei lá, isso não é a coisa mais importante do livro, mas isso é uma coisa que... Fica impossível não ter o spoiler vendo aquilo lá, impossível. Fica impossível. Impossível, mano. Então, você não tem a mesma surpresa que você tem com os acontecimentos do livro. Ela pode... Eu não tinha, eu já sabia o que era, né, mano? Então, agora, pra quem não sabe, mano, já cagueta o rolê, que é o rolê que vai dar no final do livro, que é o rolê que vai chegar e explicar por que ele fala que amava, né? E a série tem um outro problema também, né? Que eu acho que eu acho que é difícil falar que a série tem um problema de roteiro, porque é uma questão de escolha, né? Foi uma escolha que ele fez de organizar a história daquela forma, uma escolha. Mas eu acho que ele poderia... E na série da TV não tem a figura do narrador. Aparece um narrador, vez ou outra, que é feito pelo Mário Lago. E que não é como se fosse o Riobaldo mais velho, igual no livro, né? Não, é um localizador de onde você tá na história. Eu acho que poderia ser o narrador sendo o Riobaldo, ser como no livro mesmo. Eu acho que poderia trazer mais riqueza pra história. Mas a gente leu e depois vai ver, né, mano? Não, mas tem gente e outra que é um bagulho de 85. Quantos anos tem? Tem, agora vai fazer quase 40 anos. 40 anos atrás, né, mano? Outro tipo de televisão, mas era, tipo, vendo hoje, você fala assim, mano, que fotografia horrível. Então, esse é um problema também, né? O áudio também não é bom, como... Não, mas o áudio era um problema que a gente tinha no cinema, no audiovisual brasileiro, embora a televisão tivesse um áudio melhor do que o cinema, né, e é uma produção da Globo, né? Mas a questão da fotografia e da luz é uma questão bastante grave. Tem umas coisas de arte que você fala, puta que pariu, entendeu, né, mano? Aí vai ver assim, ó, a outra tava lá com a cartucheira assim, aí um projétil de cada tamanho, tá ligado? Que arma é essa? Aí você fala assim, mano, que falta de atenção, umas coisas assim, besta. Bom, mas pra época, 40 anos atrás. Mas é porque tem algumas questões que são em relação à fotografia que, mesmo sendo de 40 anos atrás, é uma escolha errada. Bom, mas aí eu não sou fotógrafo pra falar do assunto. Eu só o que eu acho. Não, mas é uma escolha errada, não é? Eu acho que tem uma parte cagada, assim, mano. Que fica aquele sempre um contra-luz que você não vê a pessoa. E aí fica um negócio que você fica meio fazendo assim, ó, pra tentar. E você tá vendo uma TV, né, mano? Você tá meio que assim, ó, pra fazer. Os caras não dão uma colaborada, saca? Você vê. Você acha que esse livro envelheceu com o tempo, assim? Ou ele faz muito sentido ainda hoje? Porque a gente leu o Don Quixote... Gente, eu tô toda machucada, né? A gente leu... Eu vou pegar aqui, peraí. Tô machucada. A gente leu o Don Quixote, agora a gente leu o Grande Sertão Veredas e agora a nossa próxima leitura junto vai ser Moby Dick. São livros clássicos, né? Que a gente tá lendo junto, certo? Você acha que faz sentido ler Grande Sertão Veredas agora? Porque para além da história tem toda a parte também humana, né? As discussões políticas, as questões afetuosas, né? Das relações. Sabe quando você ouve, tipo, uma música boa? Quando você ouve o Milton Nascimento? Sabe quando você ouve aí um Pisadão da Pisadinha? Né? Daqui a 30 anos, mano, você nunca vai ouvir essa porra dessas músicas que tem esse grave altíssimo. Mas você vai ouvir Milton Nascimento. Guimarães Rosa, você vai... Dar 200 anos vai ter gente lendo Guimarães Rosa. Pode ser não ser no papel, né? Mas vai ter gente lendo Guimarães Rosa. Até lá já caiu os direitos autorais, né? Também, daqui a 100 anos. Né? Esses caras, os donos dos direitos autorais, param de ser zoiudo, né? Tem essa questão, a fofoca. Fofoca nada, mano. Tudo aqui, ó, esses herdeiros do caralho. Herdeiro, ó, na boa, herdeiro não paga imposto, herdeiro é o atraso do país. Tipo, mano, herdeiro e militar devia extinguir, mano.
Cruzes. É porque assim, deixa eu contextualizar quem não sabe das coisas, né, amor? Que a família do Guimarães Rosas, do Guimarães Rosas, a família do Guimarães, acho que é a filha dele, né? Ah, sei lá, só sei Mas que é fica... uma das famílias mais complicadas de se conseguir direitos autorais. Ninguém consegue montar Guimarães Rosa no Brasil, no teatro, no cinema, porque os direitos autorais ela não libera. Ou se libera é caríssimo, né? Só a Rede Globo que conseguiu pagar os direitos autorais pra montar. E agora, se eu não me engano, vai ter um novo Grande Sertão Veredas com a Luísa Reis e com o Caio Blá. Acho que a Luísa Reis vai fazer de Adorim. Já caguetou o bagulho do livro. Ah, já foi agora. Ai, meu Deus, é difícil. É que tem gente que não gosta de spoiler, mas eu não ligo. Então eu sempre falo assim, ai, dane-se. Mas por outro lado tem que ter respeito pelas pessoas. Mas vai ter uma nova versão de Grande Sertão Veredas. E eu até fico curiosa pra saber como que eles vão montar essa história agora. Porque essa história é uma história... Ontem a gente tava vendo uma cena da série que chega uma prostituta no lugar e aí tem uma fila de mais de 100 homens pra comer a mulher, né? Eu fico pensando Eu fico pensando... A mulher, tadinha. Não, eu fico... É uma heroína, né? E aí a mulher tá lá e ela... Ela é psicóloga dos caras. Não, os caras chegam lá já pegando, já indo pra cima dela. Não, eles vão com o maior respeito. Não, é uma prostituta, né? Mas assim... eu fico pensando como que eles vão solucionar essas questões hoje, porque é uma história bastante viril, né? Uma história de homens, né? Mano, mas é uma história... As pessoas têm que entender que certas histórias não dão pra mudar, mano. Não dá pra mudar. Se não tiver toda a questão que tinha quando foi contada, por exemplo, essa da novela lá que a gente viu. Se fosse hoje, não seria. Se essa história fosse hoje, não seria desse jeito. Não seria. Porque hoje em dia tudo não pode. Tudo não pode porque alguém se sente agredido, né, com isso. E tudo não pode. Tá todo mundo no seu direito, tá tudo ok, né? Mas a questão é que é isso. Então, mas é também interessante ver como que eles vão adaptar pra agora, né? Não, tipo assim, mano, se não contar a história, tá de palhaçada. Porque como é que você vai narrar uma história onde uma dama vai servir a tropa de cangaceiro, né? Como é que você não vai... Isso aconteceu, mano. Isso não é hoje. Sim, aconteceu. Na verdade, eu acho que não precisa... Historicamente... Na verdade, existe. eu acho que não precisa mudar a história. Eu acho que, de repente, o jeito como se filma... Não, como é que se conta uma prostituta que encarava esse trampo? É isso. Ela era feliz com o trampo dela, na real. Ali, na cena, aparecia. E quando o Riobaldo conta, também parece que elas gostam, né? Ah, mas aí é a visão do homem. Não, claro, visão de um homem, sim. De um homem que nunca foi puta. Sim, claro. Não, mas eu acho que, de fato, é isso. Eu acho que pra sempre essa história vai fazer sentido. Um clássico é um clássico. A forma como Guimarães escolheu contar essa história é muito bonita. Apesar de ser uma história com bastante brutalidade, bastante violência. De guerra, né? De guerra, o Riobaldo é um cara que ele é um contador de história e é maravilhoso, né? Ele enreda você em todos os detalhes e tem poesia nas coisas que ele fala. Ele solta umas palavras assim lindas, umas frases lindas e umas coisas assim que você fala assim... Essa é a sabedoria popular, né? Não tem umas coisas assim? Filosofia popular. Filosofia popular, porque não tem... Porque ele é um homem simples, né? Ele não é um cara... Embora ele seja um cara que tenha estudado, né? Ele tenha tido a possibilidade de estudar na história, ele não é, assim, um acadêmico, né? Estudou o básico do básico e o básico do básico ali naquela região já era muito. E aí, amor, você tá gostando da gente ler juntos livros? Uhum. É legal ler junto, né? É legal porque como eu não preciso ficar lendo, mas ouvindo, então eu faço o que eu quero durante a audição. Mas eu não gostaria de ouvir um livro, por exemplo. Um audiolivro. Não ia ter. Tipo, eu vou colocar ali pra ficar ouvindo. Não ia. Prefiro ler. Uhum. Prefiro ler nesse caso. Mas como é nós, é durante o nosso café, é durante o momento... Você esqueceu já que a gente tá falando. Não. É durante o momento da gente ficar aí de boa. Então tá tudo de boa. É muito melhor assim. Então você gosta, amor? Gosto.
Então tá bom, então manda um beijo pras pessoas. Então acho que por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Corta isso, né? Obrigada, amor.